Convidar agora você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11, um texto muito conhecido, que fala do primeiro milagre feito por Jesus, quando ele começa a fazer os seus milagres, né? E diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, nós cantamos louvores ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos que não há outro além de ti. Nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, Senhor, de uma forma muito especial. Possamos sair desse lugar convictos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que faz milagres na nossa vida, que o Senhor é um Deus que transforma as situações da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço que o Senhor dê inteligência ao teu povo para aplicar a tua palavra, assim como o Senhor possa me dar também inteligência, sabedoria, unção, para que eu possa transmitir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo, não só deste ambiente, mas todos aqueles que nos ouvem neste momento, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. Quantas vezes o inimigo, ele tenta nos distrair, trazer confusão, trazer dúvida, para nós não usufruirmos da tua palavra, para nós não tomarmos posse da tua palavra. Mas eu lhe peço, ó Pai, fala-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Como eu falei, esse foi o primeiro milagre de Jesus, e ele aconteceu numa pequena cidade chamada Caná da Galileia, e essa cidade fica próxima a Nazaré, onde Jesus viveu, né, boa parte, não nasceu, né, que ele nasceu em Belém, mas ele viveu, por isso ele é chamado Jesus o Nazareno, e foi essa cidade muito próxima ali de Nazaré. E certamente, quando nós vemos esse texto aqui, era o casamento de uma família amiga, porque Maria estava ali. E Maria, ela quando viu a situação, a mãe de Jesus, quando ela viu aquela situação catastrófica que estava acontecendo, porque eles tinham a sua festa e de repente acabou totalmente o vinho. Não se sabe, provavelmente era uma família que não era muito abastada, não tinha dinheiro, né? E comprou ali e não calculou bem o número de pessoas que iriam ali naquela festa de casamento. Mas foram surpreendidos certamente por um número de pessoas que chegaram ali, e Maria, ela olha aquela situação e
intervém junto a Jesus. Jesus Cristo, pelo que ele demonstra aqui, não era o momento que ele gostaria de iniciar os seus milagres, mas certamente ele pensou a situação que estava vivendo, ele pensou o constrangimento daquela família, que certamente era amiga também dele, porque se era amigo de sua mãe, ele devia ter amizade com aquela família, e ele, no seu coração misericordioso, ele faz esse primeiro milagre. Ele pede que as pessoas, os serventes que estão ali, depois que é dado a ordem para que o obedecesse, que colocasse água nas talhas, e certamente eles não entenderam nada. Espera aí, está faltando vinho, vai botar água nas talhas? Ele, no melhor, nenhum pensamento deles, que melhor fosse, eles nunca iam imaginar que Jesus Cristo ia transformar aquela água em vinho, para que aquele constrangimento, aquela situação, aquele problema fosse resolvido, né? E os problemas, eles acontecem dessa forma. Às vezes você está em festa, às vezes você está numa viagem, às vezes está tudo bem, aparentemente, na sua vida, e de repente, um acidente, de repente, a enfermidade, de repente, o problema financeiro, de repente, algo acontece, e os problemas, eles vêm sobre a nossa vida. E quando o problema chegar, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, quando o problema chegar, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos desesperar? Eu fico imaginando aquela família ali, né? Chegou para Maria, olha, nós estamos numa situação aqui, o vinho acabou. Certamente ninguém ali tinha dinheiro para comprar, senão ia lá e comprava em outro local o vinho, mas não tinha o dinheiro. Maria, que já conhecia Jesus, não imaginava, eu creio que ela não imaginava que ele ia fazer um milagre, transformar água em vinho, não passava pela cabeça dela, mas ela sabia que ele era um homem sábio. Muitas vezes durante o tempo de convivência, ela viu Jesus dar bons conselhos, dar orientações, instruir para que pessoas e a própria família saísse de situações difíceis. E ela certamente pensou, ele vai arrumar uma solução para isso aí. Mas ela não imaginava, creio eu, que ele ia fazer um milagre naquele momento, de transformar água em vinho. Ela falou, faça o que ele mandar. Então ela pode ter pensado, não, ele vai mandar eles irem em algum lugar que ele já sabe que tem vinho, ele vai arrumar o dinheiro com alguma pessoa que ele conhece, ele vai dar uma solução. Mas Jesus Cristo, ele, com o seu olhar de misericórdia, ele vem e transforma aquela água em vinho. E quando o problema chegar, o que nós aprendemos nesse texto quando o problema chega? E é isso que eu queria refletir nessa noite. Os problemas, eles vêm. Você queira ou não, eles vêm na nossa vida. E quando ele chegar, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeira lição que nós aprendemos: é melhor ter Jesus por perto quando o problema chegar. Não tem coisa melhor para fazer. Aqui no versículo 2 eu queria repetir: e foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Pensa bem se Jesus Cristo não estivesse por perto. Então, os problemas vêm sobre as nossas vidas, todos nós, mas que bênção é ter Jesus por perto, quando eles vêm. Não há coisa melhor na nossa vida do que ter Jesus por perto. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que ele fala tende bom ânimo? Porque sempre vai haver uma solução em Jesus Cristo, se ele estiver por perto. Então,
primeira lição que nós vamos aprender aqui, é melhor ter Jesus perto da gente. Tem pessoas que estão passando por situações desastrosas, problema sobre problema, mas não tem Jesus próximo. Nós podemos viver os mesmos problemas que eles, que todas as pessoas, mas quem tem Jesus por perto, sempre tem a esperança da solução. Sempre, Maria deve ter pensado, ele vai dar um jeito, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito. E é assim que nós temos que pensar. Se Jesus Cristo estiver por perto, o problema pode vir, e ele disse que poderiam vir, mas se ele estiver por perto, sempre vai haver um escape, uma solução, uma transformação da água em vinho. Nós podemos ter essa certeza. E ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. De todo mundo? Não, tem gente que não quer Jesus por perto. Ele está com quem quer. Ele está por perto de quem quer. Você imagina, né, lá em Isaías 43:2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então eu fico pensando, que bênção que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham Jesus por perto. Eles chamaram Jesus para estar perto deles. Que bênção! Quando eles veem Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha ardente, o que eles observam? Que tinha um quarto homem junto com eles, que era o anjo do Senhor, era Jesus, que estava com eles. Que bênção é ter Jesus por perto. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, quem fechou a boca dos leões? Foi Daniel? Não. Foi Deus, porque Daniel tinha prazer em ter Deus por perto dele. Então, quando nós chamamos Deus para ficar próximo, quando Jesus Cristo está próximo, quando Jesus é convidado a participar de tudo na nossa vida, do nosso casamento, Ele é convidado para estar no nosso trabalho, Ele é convidado a estar nas nossas férias, Ele é convidado a estar dentro da nossa família. Quando Ele é convidado, fica tudo mais fácil, porque os problemas vão surgir, mas nós temos a certeza que Ele está por perto. E quando Jesus está perto, os milagres vão acontecer. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, por que ele não temeu? Porque ele tinha convicção que Deus estava por perto dele, estava junto dele. Então, quando nós temos Deus por perto, que bênção é ter Jesus por perto. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado ou atrás aí, que bênção que é ter Jesus por perto. Você tem certeza disso no seu coração? É bênção ter Jesus por perto. Lá em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Está falando aqui de meio coração? De um quarto do coração? Não, está falando de buscar de todo o vosso coração. Quando nós convidamos Jesus para ocupar todo o espaço do nosso coração, não tem lugar para o mundo, porque quando eu divido, não é todo o coração. A palavra de Deus nos diz claramente que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós precisamos ter amizade e convidar Jesus para estar nas bodas, para estar com a gente, para estar perto da gente. Então, convide Jesus para estar perto em toda a sua vida, em tudo que você fizer.
Pode até ter problema, mas se ele estiver por perto, certamente há esperança para cada um de nós. O segundo ensinamento que nós temos aqui: fique firme e obedeça a palavra. Fique firme e obedeça a palavra. Você pode estar passando pela situação. Eles estavam passando aqui pela situação, mas eles ficaram firmes e obedeceram a palavra. Olha o que diz aqui no versículo 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo que ele vos disser. No versículo 7 e 8 diz o seguinte: disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre, e levaram. Obediência, mesmo que você muitas vezes não entenda o porquê o que a palavra está dizendo. Tem hora que você fica assim: mas eu tenho que fazer desse jeito. Obedeça. Fique firme e obedeça. Ah, mas todo mundo pensa desse. Deixa todo mundo e obedeça. Não interessa o que todo mundo, interessa o que Deus manda. Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Não interessa que todo mundo faz. Quem anda com Jesus, quem tem Jesus por perto, não faz o que todo mundo faz. Faz o que a palavra de Deus ordena. É isso que nós fazemos. Então, nós temos que ficar firmes e obedecer. Se nós não firmarmos na palavra de Deus, vai dar errado. Se aqueles moços tivessem feito: não, estou com preguiça de fazer tudo, vou encher uma talha só, o milagre ia ser completo? Não, ia ser só uma talha. Mas Jesus Cristo falou: enchei as talhas, e eles encheram todas as talhas, e ali Jesus Cristo pôde fazer o milagre. Jesus só pode fazer o milagre quando nós obedecemos. Se nós não obedecemos, muita gente quer: Jesus, faz um milagre na minha vida, conserta, resolve. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Desobediência à palavra de Deus é pecado. Não tem outra palavra. É pecado e faz separação em nós e nosso Deus. Você quer viver e ter milagre na sua vida, quer que Jesus resolva os seus problemas, fique firme e obedeça a palavra na sua totalidade. Não interessa o que os outros fazem, não interessa o que todo mundo acha, fica com Jesus, obedeça. Simplesmente assim. Lá em Deuteronômio 28, eu amo esse texto, versículo 1 e 2, diz o seguinte: e será que atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você obedece, quando você atentamente obedece a voz, ouve a voz de Deus, as bênçãos alcançarão. Obedeceu, a bênção alcançou, veio sobre eles. Se não tivesse obedecido, não viria a bênção. A bênção vem quando nós obedecemos. É claro aqui, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você quer prosperar? É tudo o que a palavra de Deus diz. Não tem meio termo. Não, eu obedeço isso aqui que me interessa. Não, isso aí está difícil demais. Não. Ou eu obedeço, ou não terei a bênção de Deus. Não verei
os milagres acontecendo, não verei a intervenção de Deus sobre a minha vida. É desse jeito, e ponto final. Quem obedece vai ser feliz. Quem obedece tem a ajuda de Deus. Quem obedece tem a ajuda de Deus. Senão você está por sua conta. O mundo está por conta dele. Mas quem obedece a palavra de Deus tem a ajuda de Deus. Aqui teve a ajuda de Jesus, porque eles obedeceram. Desde cedo os apóstolos aprenderam. Se a gente obedecer, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ter a ajuda de Deus. Você quer a ajuda de Deus? Então, obedeça. Obedeça. E obedecer a palavra de Deus é muito claro. Quando Jesus Cristo, não andeis ansiosos. Eu estou ficando ansioso demais, o que eu estou fazendo? Desobedecendo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se eu estou guardando, em vez de lançar sobre ele, eu estou desobedecendo. Então, obedeça. Vai dar mais certo. Porque você vai ter a ajuda de Deus. Senão você vai estar por sua conta. Você quer a ajuda de Deus? Obedeça. Seja fiel à palavra de Deus. Com certeza, quando o problema chegar, fique firme e continue obedecendo. Porque com a ajuda de Deus é muito melhor do que a gente sozinho, ou com a ajuda do homem. O homem não pode o que Deus pode. O homem pode transformar água em vinho? Não. Mas Jesus pode. Só Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então eu fico com a ajuda de Deus. Eu prefiro, primeiro, ter Jesus por perto, e segundo, ficar firme e obedecer a palavra de Deus. E terceiro e último, andar com Jesus. Eles aprenderam isso, é vivenciar milagres. Andar com Jesus é vivenciar milagres. Olha o que diz aqui o versículo 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que aconteceu? Os milagres acontecem onde Jesus está. Onde Jesus Cristo está, vão acontecer os milagres. Andar com Jesus, ficar firme com Ele, nós vamos começar a vivenciar milagres. Eles vivenciaram esse primeiro milagre. Mas o que é esse milagre? De transformar água em vinho, perto dos milagres que continuaram acompanhando Jesus e as pessoas que o acompanharam, as pessoas que tinham prazer em estar perto dele, as pessoas que o obedeciam. Quantos milagres aconteceram? Quantos? Nós vemos claramente paralíticos andando, gente oprimida, endemoniada, que vivia no cemitério, acorrentado, ninguém podia chegar perto, sendo liberto, cegos, de nascença, nunca tinham visto nada, de repente enxergando, Jesus dominando toda a natureza, andando sobre as águas, mostrando que Ele tem controle sobre toda tempestade, sobre todo problema e sobre as leis da natureza. Ele vai além de todas as coisas. Imagina, eu fico imaginando a cena
De repente, 5 pães e 2 peixinhos de um menino, ele dá graças e manda servir. Eles vão servindo, vai brotando pão e botando peixe dos cestos, e ainda sobra, e alimenta mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, só homens. Fica imaginando, vivenciar esses milagres, ressuscitando mortos, gente que estava podre já há 4 dias, de repente, voltar à vida. Só Jesus Cristo pode ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. Só Jesus Cristo pode transformar as situações mais difíceis da nossa vida. É isso que aprendemos. E o que eu acho mais lindo é que quando Jesus Cristo intervém e faz o milagre na nossa vida, tudo fica melhor do que antes. O vinho que eles estavam servindo, e o mestre Sala provou o outro e falou assim: olha, como é que vocês fizeram isso? Deixaram o vinho, o melhor vinho para depois? Isso não é o costume. Primeiro a gente serve o bom vinho, depois, quando está todo mundo já, né, é que serve o pior. Jesus Cristo, Ele transforma o pior problema da sua vida em uma grande bênção. Ele altera as situações, Ele transforma todas as coisas. A situação de Lázaro, que estava morto ali na sua casa, tinha morrido, suas irmãs chorando, e ele lá no túmulo, e de repente Jesus Cristo transforma aquela situação numa situação de grande alegria. Um funeral que se tornou uma festa, todo mundo querendo tocar em Lázaro, todo mundo querendo ver se era verdade. É tremendo, é algo tremendo a gente vivenciar essas coisas. O que Jesus Cristo faz quando Ele entra, quando Ele está próximo da nossa vida, quando nós estamos firmados na Sua palavra, nas Suas promessas, Ele transforma, e é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Tudo pode parecer que não tem mais jeito, tudo pode parecer que é uma tragédia, tudo pode parecer que foi uma calamidade, mas Jesus Cristo pode transformar toda tragédia em um grande milagre, no nome de Jesus. Ou nós cremos, ou porque estamos aqui. Nós estamos numa quarta-feira, nós chamamos esse culto da vitória, porque nós acreditamos que Jesus Cristo te trouxe aqui para transformar os seus problemas que chegam numa grande bênção, numa grande vitória, numa grande festa. Aquele dia que seria conhecido como o dia que o vinho acabou, seria conhecido, a festa que o vinho acabou, foi conhecido como a festa do melhor vinho, do milagre de Jesus em uma família, da transformação de um casamento que seria uma calamidade, em um casamento que se transformou numa grande alegria, uma grande bênção, pois creio que aquelas pessoas que estavam envolvidas ali, especialmente os serventes que viram o milagre acontecer, os discípulos que viram acontecer, a Maria que pôde perceber ali, aquela família, e alguns que eram mais chegados, o que aconteceu? Jesus Cristo, Ele estava por perto,
nós obedecemos. E o milagre aconteceu. E é isso que Jesus Cristo quer fazer na sua vida e na minha vida. Transformar. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Por que você está fazendo uma corrente de oração, entregando, perseverando na presença de Deus? Mas eu quero dizer, se você chamar Jesus para tomar conta da sua vida, está pertinho, ficar firme, obedecer, os milagres vão acontecer. Esse não vai ser o primeiro, outros virão, cada dia maiores, e cada dia Jesus Cristo vai se manifestar de uma forma maravilhosa na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. O dia do fracasso com Jesus Cristo pode se tornar o melhor dia. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo fracassado, sentindo um grande problema na sua vida. Esse pode ser o melhor dia da sua vida. Se você crê, você pode sair desse lugar vendo a glória de Deus. Porque Jesus que operou lá, Ele continua operando aqui no nome do Senhor. Feche os olhos. Se você crê que Ele pode transformar a sua água em vinho, pode transformar a sua situação nessa noite, coloque a sua mão no coração e fale: eu acredito que o Senhor pode transformar, eu acredito que o Senhor pode fazer um grande milagre, eu creio nisso, em nome do Senhor. E nós vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por nós termos essa palavra que nos traz ensinamentos. Não é só para falar de um milagre que aconteceu no casamento, é para trazer ensinamento para a gente aprender, para a gente entender que nós precisamos ter Jesus na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, onde nós andarmos, nós precisamos de Jesus, porque se Jesus Cristo não tiver, os problemas vão acontecer e nós estaremos perdidos, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos a ficar firmes, Senhor, a confiar apenas no Senhor, a entregar nas Tuas mãos e acreditar nos milagres, porque é assim que o Senhor faz. Aquele que crê vai ser vencedor, aquele que crê vai ter o seu fracasso transformado numa vitória, aquele que crê vai ver o dia infeliz se tornar um dia feliz. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, faça o Teu milagre, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, e eu Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.